Ô, gente, essa página minha é Psicologia do Cangaço. E eu trabalho a personalidade e o comportamento do virgulino a partir dos fatos conhecidos. Assim o fez Sigmund Freud, quando estudava, por exemplo, uma obra de Shakespeare. Ele ia se embasar justamente na questão do porquê o Shakespeare escrevia tais obras. Ele estudou o Gradiva de Jensen, ele estudou Moisés, personalidade bíblica. E virgulino eu estudo a partir dos fatos, do que eu sei, dos relatos de familiares e também de obras que chegam até a minha pessoa. E por isso eu publiquei esse livro dos mitologemas e eu procurei analisar o comportamento do virgulino a partir das obras de outros escritores. Aqui eu tenho o livro de Antônio Neto, que traz muito material, muito bom esse livro. Então eu vou interpretar o comportamento do virgulino e nesse meu livro, conforme eu disse que eu publiquei, tem o capítulo que a Maria Deia, ou seja, ficou conhecida por Maria Bonita, ela vai entrar para o cangaço a partir de quê? De um lenço bordado. O bordado era, digamos assim, o fetiche de Lampião. O Lampião, ele tinha um comportamento, uma personalidade que é muito... para que nós interpretemos, nós temos também que tomar por base outros teóricos, né? Outras pessoas que já teorizaram. Por exemplo, Freud, ele teorizou o complexo de Édipo. E eu vou entrar justamente nessa área, o complexo lampiônico, a partir de Freud, que foi até Édipo Rei, essa obra daqui, de Sófocles. O Freud, médico, pai da psicanálise, ele teorizou o complexo de Édipo para explicar o amor edipiano, o amor que a criança, o filho tem pelos pais. Na sua primeira fase de vida, o amor edipiano. Então, ele diz o seguinte, Freud deixou dito o seguinte, que a menina apaixona-se pelo pai e deseja a morte da mãe. E o menino se apaixona pela mãe e deseja a morte do pai. Justamente isso daí ficou muito complicado para Freud explicar para aquelas pessoas com as quais ele estudava, ele elaborava os seus trabalhos até tornar-se o pai da psicanálise. Foi muito combatido e ele sempre dizia que trabalhava sozinho, né? Porque as pessoas não compreendiam o que ele estava passando, os seus pensamentos sobre histeria, sobre neuroses. E então ele vai dizer exatamente, ele procura o trabalho de Sófocles, Édipo Rei, para teorizar, para dizer, é assim, o Édipo apaixonou-se pela mãe, né, a Jocasta, e ele casa-se com ela, ele mata o pai e casa-se. Bom, tem a história, está no livro, né, quem quiser ler, é só adquirir o livro de Sófocles, né, e isso é digamos assim, isso é uma história que o Sófocles traz, né, e que vai ficar muito, é uma lenda. Na realidade, é uma lenda. Então, eu fui me pautar exatamente em Freud para dizer que o virgulino, ele apaixona-se pela avó, né, que era a mãe, que ele conhecia, não a mãe biológica, mas a mãe substituta, que vai assumir aquele papel, vai criar o virgulino. E a avó está... Recentemente, quando o virgulino nasce na casa
da casa dela, que ela, né, ela vai criar o neto, mas aí ela está viúva, recém-viúva, e o Virgulino é quem vai pegar. A avó vai apaixonar-se pela avó e para matar o avô, o pai substituto, mas só que o pai já estava morto. Então, vem aquela dúvida para o Virgulino, e isso eu estou falando na fase edipiana, certo? É bom que entendam que eu estou falando numa teoria, certo? A fase edipiana, o Virgulino tem 2 pais. Um pai vivo, que era o marido da Sulema, e o pai morto, que era o marido da avó. Aí vai haver aquela confusão na mente da criança. A quem matar, né? Eu vou matar um pai que já é morto, que era o avô, para ficar com o amor, gozar do amor da avó, né? A avó substituta, ou eu vou matar o meu pai biológico, que ele nem foi criado pelo pai biológico, e para ficar com a mãe, a Sulema, né? Então, aí vem a dúvida, vem a questão, o Virgulino nunca vai saber a quem matar. Isso dentro da essa questão do complexo de Édipo, aí eu digo complexo de Virgulino, do Lampião. Ele fica nessa dúvida e aqui, aí isso vai refletir na vida dele, vai refletir na vida do cangaceiro. Ele vai cantar depois Mulher Rendeira, não para outra mulher que não seja a sua avó. Ele vai cantar Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendada. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Isso vai pesar muito na cabeça do Virgulino, né? E ele vai ficar sempre questionando, né? Ele não sabe realmente o que ocorreu com ele, né? Mas dentro da teoria que eu estou explicando agora, o complexo lampiônico, isso acontece. Aí, posteriormente, o que é que o Virgulino, que vai lhe acontecer? Ele fica com aquela dúvida, ele gosta da avó, porque a avó também fazia renda, e ele canta para a avó, e a avó é aquela mãe substituta, mas o Virgulino vai levar isso para a vida adulta, e quando ele pede para Maria Oliveira ou Maria Deia bordar os lenços para ele, ele vai apaixonar-se não pela Maria, mas inconscientemente os bordados serão o fetiche do Virgulino. Deixa eu ver aqui se eu encontro o livro dos fetiches, né? Vai ser o fetiche do Virgulino. O Virgulino, né? Então, vamos aqui aos símbolos da transformação, certo? Isso aí é uma teoria, né? E o fetiche em Virgulino vai ser muito, vai aflorar. Aí ele gosta dos bordados, ele admite a Maria para que ela vá segui-lo no cangaço, coisa que ele jamais havia feito. O Virgulino não era feito pelas mulheres por conta dessa questão do Édipo mal feito. E o Virgulino, depois que a Maria está no cangaço, aparece outra figura feminina, que é a Dadá, que ele vai querer os bordados que a Dadá fez. Eu estou aqui sem os bordados, mas eu fiz aqueles bordados, né, que a Dadá fazia, e ele vai querer os bordados. Quando o Corisco chega com a Dadá, né, que a Dadá já estava com o Corisco anteriormente, e ela faz os bordados para o Corisco, para os embornados do Corisco, e o Virgulino, quando vê, ele faz, comadre, eu quero. Aí ela vai dizer, não, compadre, eu vou bordar para você, mas eles são do Corisco. Então, a rivalidade da Maria Deia, ou Maria Bonita, ou Maria Oliveira, vai vir com a Dadá, porque a Maria vai sentir que o Virgulino também vai ficar
admirando a Dada não como mulher, mas como bordadeira, né? E esses bordados atraem bastante o Virgulino. O Virgulino quer bordados, quer enfeitar-se, e a partir daí ele vai começar a usar, inclusive, as roupas do Virgulino. Os embornais vão todos ser muito floridos, muito coloridos, e ele vai ficar com aquela fixação nos bordados que a Dada fez, passando depois o Virgulino a usar, além das roupas coloridas, que era um desejo íntimo do Virgulino. Falo sempre que isso era uma coisa que ele já trazia dentro de sua personalidade, e ele vai vestir aquelas roupas, depois ele vai, inclusive, usar um bustier, uma faixa no busto. Essa faixa corresponde a um desejo que ele tem, digamos, de ser mulher, de usar aquela faixa, porque quando nós utilizamos, aliás, os símbolos da transformação, a faixa que a mulher vai usar para esconder os seios, o busto, os peitos, a feminilidade da mulher está justamente nos seios, né? No peito. E a mulher quando a mulher passa a esconder que tem um busto, que tem os seios, que pode amamentar uma mulher, uma criança, né? Que a mulher pode amamentar um filho, aí o Virgulino vai usar essa faixa. Mas a faixa no homem é o desejo de ter os seios, os peitos para amamentar. Na mulher é a negação da feminilidade. Portanto, o Virgulino vai criar uma moda unigênero e vai ser, todos os cangaceiros irão usar, sem eles perceberem que aquilo dali é a representação da feminilidade do Virgulino, o famoso cangaceiro lampião. Então, gente, aqui neste livro, né, eu falo sobre isso, né, exatamente os fios da rendeira, aqui, ó, os fios da rendeira, e o porquê do Virgulino ter permitido que a Maria Déia entrasse para o cangaço. Então, por hoje, eu vou ficar por aqui, né, com esse meu trabalho, que é o complexo lampiônico, não esquecendo que eu estou trazendo essa teoria, tomando por base a vida pregressa do Virgulino, do famoso Lampião Rei do Cangaço, e também que o Virgulino vai colocar todos os seus desejos nos cabelos também, porque a Maria Oliveira, quando ela entrou para o cangaço, ela cortou os cabelos à la Gazone ou à la Homem. E esse ato da Maria foi repulsa, houve uma repulsa do Virgulino, porque ele tem o fetiche do Virgulino também tem a ver com os cabelos, né? Então, gente, esse trabalho meu é sobre o complexo lampiônico. Espero que vocês, se vocês derem um like, eu vou continuar falando sobre o complexo lampiônico. Podem dar um like no meu, neste meu trabalho, no vídeo, né, do YouTube, para que ele entenda que eu faço mais outros trabalhos. A minha linha é exatamente de estudar a personalidade e o comportamento do Virgulino, o porquê dele matar tanta gente, sem ele saber o porquê de estar matando, dele gostar de sangue. Por quê? Vou fazer mais um vídeo para falar sobre isso.